nome dele é Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido, né, como Tiradentes. Todo mundo conhece ele, todo mundo sabe quem ele foi. Inclusive, vocês sabem que no dia 21 de abril é comemorado o dia de Tiradentes, né, em homenagem à sua morte. E ele é o único brasileiro que tem esse privilégio de ter a data da sua morte como um feriado. Eu, inclusive, pesquisei bastante aqui no YouTube sobre o Tiradentes e tem bastante documentários falando sobre esse outro lado do Tiradentes. Ele que foi conhecido como dentista, também era alferes, que no caso é como se fosse um tenente, né, do exército e tal. Ele foi o principal propagandista na época desse movimento da Inconfidência Mineira, que o objetivo dele e o papel dele principal era propagar as ideias, né, da revolução que eles queriam fazer ali pelo povo e tal, e fazer o povo aderir a esses movimentos. Todas as fontes dizem que ele tinha um ótimo conhecimento da causa e sabia propagar as ideias de forma que todo mundo gostava, que todo mundo começava a aderir àquilo ali. E uma das informações é que uma das principais missões dele era de matar o governador no momento que fosse deflagrada lá a revolução. Há algumas controvérsias com relação à vida financeira do Tiradentes. Alguns dizem que ele era bem pobre, alguns dizem que ele tinha fazendas, gado, alguns dizem que ele era sócio até em alguns estabelecimentos. Não há um, um certo consenso com relação a isso, há diversas informações sobre isso, então é difícil saber realmente qual a vida que ele tinha, mas miserável, miserável ele não era. Com relação à aparência do Tiradentes, ninguém sabe ao certo a aparência dele. O que a gente sabe e que é um fato é o seguinte: através dessa aparência que foi divulgada do Tiradentes, de ser um homem barbudo, com cabelos longos, vestes brancas, fica claro que queriam fazer uma alusão a um mito, alusão a um herói, alusão a Jesus Cristo. É isso que eles queriam fazer, né? Para tornar ainda assim o mito do Tiradentes muito mais do que era. Então fica claro que é esse o objetivo dessa imagem tão propagada do Tiradentes. Tanto é que tem outras imagens, por exemplo, como essa que eu estou colocando aqui, que vocês podem ver que não tinha nada de barbudo, cabeludo nem nada. Né? Ele era uma pessoa branca, normal, como o pessoal que estava aqui na época tentando fazer a revolução. Uma coisa que muitos historiadores e intelectuais espalham por aí é que um dos objetivos da revolução ali que eles queriam fazer e de Tiradentes era acabar com a escravidão que ainda existia ali em Minas Gerais. Na verdade, é o contrário. Né? Uma coisa que eles não queriam era acabar com isso. Tanto é que muitos deles tinham escravos e usavam dessa mão de obra. Uma das provas principais de que Tiradentes tinha uma escrava é um processo que se encontra lá no Arquivo Público Mineiro, onde Antônia Maria do Espírito Santo, que era uma mulher com quem ele teve o caso, ela reivindica, junto às autoridades lá, a posse de uma escrava angolana de nome Maria. Essa escrava, que era dele, foi levada. Só que essa escrava foi dada por ele para a Maria, para Antônia Maria. Então ela entra com um processo lá na justiça da época para reivindicar a posse da própria escrava. E uma outra prova, vamos dizer assim, interessante que eu encontrei com relação aos escravos é que eu descobri que tem uma novela rolando aí na Globo, até coincidentemente nessa época aqui, que é o nome da novela é Liberdade, Liberdade, e na própria página da novela, lá onde fala a explicação do que é a novela, de cada personagem, ali cita que Tiradentes tinha uma escrava e que ainda por cima chamava ela de preta. Então, se isso está no site da própria Globo e eles não ocultaram, é porque realmente é um fato e isso está documentado em diversos livros. Outro fato interessante e controverso aí envolvendo Tiradentes é que a única mulher, que dizem as fontes, que ele se apaixonou foi uma menina de 15 anos quando ele já tinha 40 anos. Ele era apaixonado por ela, não tenho certeza se ele teve um caso ou não com ela, mas isso aí, se fosse nos dias de hoje e fosse alguma pessoa, vamos dizer assim, da direita, que fosse apaixonado por uma menina de 15, 16 anos, com certeza seria preso como pedófilo. Né? A Inconfidência Mineira, então, foi um movimento de elite aqui do Brasil e um movimento iluminista que o único objetivo, ou pelo menos o principal objetivo, era se livrar das cargas que eles tinham que pagar, das taxas que eles tinham que pagar para a coroa portuguesa.
As taxas chegavam a mais ou menos 20% do ouro coletado. Era essa a reclamação deles, eles queriam se livrar disso aí, dessa dívida. E eu até fico pensando aqui, se hoje em dia a gente paga até mais de 40% de impostos e tem produtos que são 80%, 90% de impostos, tu pode ver que a gente não teve muita melhoria no quesito imposto, né? E um fato que é importante citar aqui é a presença da maçonaria nessa revolução. A maçonaria contribuiu e agiu diretamente dentro da Inconfidência Mineira. Foi um plano deles, com ideias iluministas e com ideias que vieram lá dos Estados Unidos, né? Eles foram para lá, viajaram por lá, pela Europa, e vieram para cá com essa ideia de fazer essa revolução e de se livrar da coroa portuguesa. O historiador Joaquim Norberto, ele cita no livro História da Conjuração Mineira a seguinte frase: vinha o homem Maciel, que no caso é Álvares Maciel, de países livres, onde adquiria instrução e onde fora iniciado nos mistérios da maçonaria. Então, juntamente com estudantes brasileiros que aqui estavam, e estudantes e homens brasileiros que foram para a Europa e voltaram iniciados da maçonaria, foi aí que eles desenvolveram essa ideia e começaram a planejar a Inconfidência Mineira. Outro dado que confirma que Tiradentes fazia parte da maçonaria é o próprio site maçonaria.net. Não é o site oficial da maçonaria, mas é um site de um maçom, mestre maçom. O nome dele é Luiz Figueiredo, vai estar na descrição do vídeo. Ele ali afirma categoricamente que a maçonaria teve influência e sim participou diretamente da Inconfidência e que Tiradentes era maçom, sim. Outra prova importante é a bandeira do estado de Minas Gerais. Muitos dizem que foi até desenvolvida pelo Tiradentes, mas uma coisa é certa é que ela foi desenvolvida, aquele desenho, pelos Inconfidentes, e ali fica claro o triângulo, que é um dos símbolos principais da maçonaria. Inclusive tem um livro que fala que, se quiserem saber realmente se a maçonaria participou ou não da Conjuração Mineira, é só olhar para sua bandeira, que ali está a prova. Outra curiosidade é o Panteão dos Inconfidentes, que é esse monumento, vamos dizer assim, que tem lá em Minas Gerais. Vocês podem ver a semelhança que tem esse monumento, aquele local, com um templo maçônico, né? Então fica bem claro ali as disposições das coisas, o triângulo no meio, cadeiras de um lado, cadeiras do outro, né? No meio ali, como se fosse o palanque ou o templo, enfim. Então fica claro ali também uma alusão ao templo maçônico, né? A história tradicional, todo mundo sabe que Tiradentes foi enforcado, depois ele foi esquartejado e partes do seu corpo foram espalhadas, e a cabeça dele foi colocada num poste, e a sua casa, por exemplo, também foi toda arrasada. Eles jogaram sal lá para que nada demais nascesse lá naquele local. A sua família também foi condenada a infame, os filhos, a família não, que ele não tinha, mas os filhos deles foram condenados a infames e etc. Então essa é a história tradicional do herói do Tiradentes. O outro lado da história, que é esse o lado que eu quero trazer para vocês aqui, é esse o objetivo do vídeo. O outro lado da história é o seguinte: Tiradentes foi acusado em 1789 por Silvério dos Reis, foi preso e o julgamento dele durou em torno de 2 anos. Durante todo esse processo, ele admitiu a culpa e tal, mas por que ele admitiu a culpa? Porque ele sabia que, além de ser maçom, ele devia fazer aquilo. Ele sabia que os amigos maçons dele iam ajudar ele. Então, em 1792, mais ou menos 2 anos depois, ele foi liberto com a ajuda de seus irmãos maçons e foi trocado por um ladrão que já havia sido condenado, e o nome desse ladrão é Isidro Gouveia. Ele foi trocado, então fizeram a troca por esse ladrão que tinha semelhança física com ele, fizeram essa troca, libertaram Tiradentes e deixaram lá o ladrão. Esse Isidro Gouveia ajudou o Tiradentes porque ele já havia sido condenado à morte, ele ia morrer de qualquer jeito, e ele trocou esse favor por ajuda à família dele. E ele foi então executado, e no dia que executaram, essa é uma das provas, muitas pessoas falaram que ele não parecia com Tiradentes e que a aparência dele era muito mais jovem do que a de Tiradentes, que na época tinha em torno de 40, 45 anos. Então esse é um ponto principal que muitas testemunhas dizem, que não era parecido com Tiradentes, não era Tiradentes. No próprio livro Narrativa da Perseguição, de 1811, o escritor Hipólito da Costa documenta a diferença física de Tiradentes
com um homem que foi executado em 21 de abril de 1792. Então isso está documentado em livros também. Aí sim o corpo desse ladrão foi esquartejado e levado até Vila Rica. O que aconteceu foi que essa cabeça que colocaram num poste era do ladrão. E logo depois, no dia seguinte, essa cabeça sumiu. Isso é fato que todo mundo já sabe, todo mundo concorda. A cabeça sumiu. Por que ela sumiu? Porque os irmãos maçons, amigos de Tiradentes, foram lá, recolheram a cabeça para que a farsa, para que essa fuga do Tiradentes não fosse descoberta, porque então seria o fim, né, da revolução deles. Então Tiradentes embarcou, após esse acontecimento, embarcou daqui para Portugal, foi para lá com uma namorada que ele tinha, de nome Perpétua Mineira, e inclusive junto com eles foram os filhos do ladrão. Aquele ladrão que foi executado no seu lugar, foram com eles, porque se eles ficassem aqui, é óbvio que a farsa seria descoberta cedo ou tarde. Então eles foram para Portugal, se exilaram lá e ficaram por lá. E a farsa ficou assim encoberta até recentemente. Ficou encoberta até mais ou menos 1969, que quando o historiador, o de nome Marcos Correia, ele estava em Lisboa, ele estava pesquisando lá por assinatura sobre José Bonifácio, e ele acabou descobrindo, num livro de presenças lá de uma Assembleia Nacional Francesa, um tal de Antônio Xavier da Silva. Né? E ele achou muito estranho aquele nome, e como ele já havia estudado as assinaturas do Tiradentes anteriormente, ele já tinha estudado a vida do Tiradentes e as assinaturas, ele viu uma semelhança tremenda. E como ele era formado em grafotécnica, essas técnicas de assinatura e etc., ele viu que se tratava, sim, da assinatura do Joaquim José da Silva Xavier, que era o Tiradentes. Uma outra prova importante é uma carta que foi encontrada lá no arquivo em Lisboa, em Portugal, na Torre do Tombo, onde existe a narração do desembargador Simão Sardinha, na qual ele diz que se encontrou com um homem muito parecido com Tiradentes naquela época. E quando essa pessoa, no caso Tiradentes, viu que ele reconheceu ele imediatamente saiu correndo e fugiu, e ele nunca mais viu o cara. Então esse também é uma prova de que Tiradentes estava em Portugal. E há relatos de que 14, 15 anos depois, Tiradentes teria voltado para o Brasil, junto com aquela namorada dele, a Perpétua Mineira, e falecido então em 1818. Então na proclamação da República, Tiradentes foi condecorado, vamos dizer assim, como herói, porque os republicanos que estavam criando a República precisavam de novos heróis para a República. Tiradentes foi um dos escolhidos. E com relação à maçonaria, é o que eu sempre digo, eles participam de todas as revoluções que existem no mundo, mas com apenas um objetivo, que é eles se tornarem os senhores, entendem? É a mesma coisa que o Zumbi dos Palmares fez. Ele livrou os escravos dos seus senhores, mas ele se tornou o senhor daqueles escravos. E a maçonaria nada mais faz que isso. Ela participa de todas as revoluções, mas ela literalmente ela não liberta o povo. Quem continua por trás dos bastidores e mandando em tudo é a maçonaria, são essas grandes sociedades secretas. Isso é fato, todo mundo sabe. Quem não sabe, eu estou falando aqui agora. O que eles fazem é nos tirar de um quilombo, vamos dizer assim, e nos colocar em outro. É uma outra forma de escravidão. Tanto é que, como eu falei, na época da Conjuração Mineira, os impostos eram em torno de 20% do ouro. Se fosse hoje, com certeza seria 40%, 50% do ouro, porque a gente já paga mais de 40%, 50% de impostos. Então, entenda, eles não livraram ninguém. Eles só mudaram quem recebe agora o dinheiro da escravidão. É isso que eles fazem. Então, esse é outro lado da história de Tiradentes, o lado que a mídia e que os meios de comunicação e de educação não vão nos contar, que Tiradentes fugiu daqui do Brasil e que um ladrão morreu no lugar dele. E que ele foi ajudado pela maçonaria. Esse é o outro lado, eu quero que vocês entendam que eu trago aqui o outro lado da história, e aí vocês tirem as conclusões que quiserem. Na descrição estão todas as fontes, vocês podem pesquisar. No YouTube tem muito documentário sobre isso, tem muitos youtubers que já fizeram vídeo sobre isso. Eu peço que vocês também procurem isso, assistam, comentem.